A sua fé te curou. Essa frase que Jesus sempre trazia, ela por detrás dela tem vários códigos, várias coisas que se a gente realmente interpretar, diluir cada palavra, cada frase, cada significado, traz mudanças significativas na sua vida. Ela pode trazer cura física, mental, espiritual, ela vai trazer um outro olhar para você, pode te ajudar no campo das manifestações. Parece loucura que apenas essa frase pode fazer tudo isso, mas sim, eu vou explicar detalhadamente cada coisinha para que vocês entendam, para trazer um novo olhar para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Tazzi, eu estou aqui para trazer luz para vocês. Tudo que eu trago aqui é baseado em fonte de muito estudo que eu venho desempenhando há anos sobre neurociência, metafísica, física quântica, lei da atração, espiritualidade, todos os campos juntos, para que a gente entenda um pouco de mente humana. Então, se você não entende como que muitas vezes as coisas acontecem na vida, parece que é justo para um, injusto para outro, tem algo de errado na minha vida, eu quero trazer para vocês essa luz, esse entendimento de como que funciona o universo. Porque se a gente não buscar esse entendimento, realmente a gente não chega a uma resposta. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, eu sou nova por aqui, é um prazer trazer luz para vocês. Então, para começar, vamos entender primeiro o que é fé, que geralmente todos sabemos, mas é acreditar naquilo que não vemos e que sentimos. Aqui já tem 3 chaves que ao longo do vídeo eu vou detalhar para que a gente vá tendo um entendimento total sobre essa frase e que você consiga trazer para a sua realidade. Primeiro, né, Deus, o todo, o divino, fonte divina, seja qual nome você esteja habituado a dar. Todos nós acreditamos em algo que não vemos, mas sentimos. Nós sentimos ele dentro do nosso coração, nós temos sensações, emoções que confirmam isso para a gente. Então, tudo o que nós acreditamos, assim é. Tudo o que você acredita sobre você mesmo é o que acontece na sua realidade. E nesse detalhe entra, muitas vezes, a crença limitante que eu sempre falo. Crença limitante é sempre que você acredita em algo que está limitando o seu entendimento. Até mesmo nessa frase aqui, se a gente se limita só no significado que tem ele curando ali as pessoas que realmente ocorreu, mas você não vai interpretando, indo além, a gente fica limitado. E nós somos acostumados, nós fomos manipulados, na verdade, pelo sistema, a não interpretar, a não ir além do que está sendo falado. Então, alguém te fala algo e aí você vê e você já acredita. Nós vivemos nesse ciclo de repetição que o sistema implantou para que a gente realmente não fosse pessoas que aprofundassem nos temas, nas coisas, isso é verdade, isso não é. Então, nós acabamos aprisionados em crenças e não nos questionamos se isso é verdade de fato ou não. E agora eu te faço uma pergunta: quem de fato você acredita que é? Porque nós sempre nos perguntamos de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Então, quem você acredita ser? Geralmente a gente acredita ser o nosso nome, CPF, a profissão, o que trabalha, o que estudou, mas na verdade é muito além disso quem nós somos, né? Somos, na verdade, divididos corpo, mente e espírito. Nós somos um espírito experienciando nesse corpo físico uma vida humana. Agora, tem algo aqui que daqui a pouco eu vou explicar mais. Corpo é algo que a gente se preocupa, de alguma maneira procura cuidar. Muitas vezes procuramos cuidar mais na área estética, porque é o nosso ego, e não procuramos em alimentar da maneira correta que devemos. Tem o espírito, que é algo que nós até nos preocupamos, mas também nos acostumamos a não ir muito além disso. Queremos só viver a vida e a vida é curta, vamos viver, curtir, mas não se preocupa com o lado espiritual. E aqui a mente. E essa aqui é uma grande chave que ninguém se preocupa, não fomos ensinados a cuidar da nossa mente. Então, de onde vêm tantos problemas emocionais que acarretam nos problemas físicos? Porque a mente, ela manda as informações para o corpo através dos sentimentos. Então, se você está muito no passado,
você lembra de coisas que te deixam triste, ela geralmente o passado acaba te deprimindo, traz sentimentos de tristeza, de culpa, mágoa, e se você vive muito no futuro, traz ansiedade, medos, preocupações, e a gente nunca aprendeu a cuidar da mente, a viver no momento presente. Vamos voltar aqui, agora, nessa parte, do que não vemos. O que nós não vemos? E geralmente, quando chega nessa parte aqui, pela nossa crença, que todos mundialmente geralmente é habituado a ter, tudo que está no invisível é medo, é misticismo, é magia, e aí, eu não posso mexer porque é o lado oculto. Não, não é o lado oculto. Por exemplo, bom, Deus já falei que nós não vemos, mas sentimos, tá? No invisível. O que mais? A rede Wi-Fi que você está me assistindo, seja Wi-Fi, rede de dados, ela está nesse campo aqui invisível. E através dela você pode assistir os vídeos, você pode fazer uma chamada de vídeo em tempo real com outra pessoa em outro país, está nesse campo invisível. Todos nós já sabemos que no universo ele é composto por energia, frequência e vibração. Nikola Tesla já trouxe isso há muito tempo atrás. Então, tanto ele quanto Freud já começaram a trazer para o mundo explicando sobre a energia, que tudo é energia. Então, não precisa ter medo de ir além do que nos foi ensinado. Porque o que acontece? Na religião, eles nos ensinam que esse outro lado oculto não se deve mexer, porque é pecado, porque isso, porque aquilo. Então a gente se limita a não ir além, entende? Todo o sistema, no geral, religião, política, economia, o ensino, né, o método de ensino, tudo isso já há muito tempo atrás foi programado para que a gente não tenha esse hábito de raciocinar, de usar o real poder que a nossa mente tem. Então, nós somos acostumados a acreditar apenas no que nós vemos. E o que nós não vemos, nós acreditamos ser misticismo. Então, aqui já é uma crença limitante que precisa ser quebrada para que você possa ir além. Outra crença que nós temos é de que Deus, o todo, ele está lá longe e nós aqui, e é como se fosse aquele velhinho sentado no trono lá, olhando. Então, você fez errado, toma a porretada na cabeça, isso foi pecado, toma, você fez certo, você vai ser salvo. E não é assim. Então, na verdade, Deus criou o universo e ele criou nós, a sua imagem e semelhança. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus sempre é visto como filho de Deus, mas Jesus, ele nunca se perdeu na mente. Ele nunca foi corrompido, ele sabia do seu real poder de filho de Deus, e isso nós não conseguimos geralmente entender. Como Deus nos criou, nós somos filhos de Deus e temos aqui no nosso coração uma centelha divina, nós somos parte de Deus, do todo. Tudo que Deus criou está interligado. A natureza, nós seres humanos, tudo se interliga, tudo é fruto de uma perfeição, mas que nós não nos reconhecemos como grande, como criadores, como filhos de Deus de fato. Então essa ideia de que Deus está lá longe, que nós somos pequenos, isso nos gera medo, nos aprisiona. Eu já trouxe em um vídeo anterior falando um pouco sobre tudo o que nos causa medo, nos aprisiona. O sistema todo, ele nos traz medo para nos aprisionar. O poder só se mantém no poder assim. Eles estão lá em cima causando medo, quem está com medo está aqui embaixo. Então o medo é algo que a gente precisa vencer. Precisa vencer o medo, que o medo é uma frequência baixíssima. O medo te paralisa, a coragem te impulsiona, te leva a outros lugares. Então, uma pessoa com medo não consegue realizar nada. E a primeira coisa que a gente tem que parar de ter medo é dessa separação, dessa falta de poder pessoal. É saber que você é poderoso, assim como Jesus, mas que a gente precisa, primeiro, mudar o nosso sistema de crenças, do que a gente acredita, e principalmente acreditar em nós mesmos. Entendeu? Porque se você não acredita em você, no personagem que você criou ao longo do tempo sobre você mesmo, como você se autoavalia, você não consegue ter mudanças na sua vida. Tem um livro de Joe Dispenza que é muito interessante, que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo.
Então, a gente precisa entender que os personagens que nós desenvolvemos ao longo do tempo precisam ser rompidos. É criar uma nova identidade sobre você mesmo. É quem você quer se tornar, e aí você começar a mudar seus hábitos, atitudes, pensamentos, comportamentos, para que tenha mudanças. O sistema de crenças, tudo o que a gente acredita acontece, então, mas tudo que a gente acredita, que é a nossa crença, gera os pensamentos que nós temos repetidamente, que geram os nossos sentimentos com as nossas emoções. E nós vamos entrar aqui nos sentimentos. Então, vamos entender um pouco o sentimento. Quando algo acontece que te deixa muito feliz, é algo que você sente no seu corpo, algo que te deixa triste, você sente, todas essas memórias ficam armazenadas no nosso corpo. Tudo isso é interpretado na nossa mente. Nós temos neurotransmissores que vão fazer essas neuroassociações. Tal coisa me deixa feliz, tal coisa me deixa com medo, libera hormônios para o seu corpo onde você traz as sensações. Através dessas sensações e emoções é que o seu corpo vibra, que você emite frequências. Tudo vibra, tudo no universo é energia e vibração. Então, os sentimentos, eles definem a frequência que você está, a vibração que você está, e muitas vezes é por isso que você sente a sua vida travada, bloqueada, porque você está vibrando no medo, na falta, na escassez, e tudo isso é o que está bloqueando a sua vida. As pessoas até confundem, falam, é inveja, é olho gordo, fizeram algo para mim, mas isso pode acontecer, mas como também pode ser realmente o seu sistema que não está equilibrado. A frequência que você está, ela não está emitindo a frequência certa para que você, de fato, manifeste o que você quer. E quando Jesus curava aqui, o que ele fazia era emitir uma frequência de cura. Na mente dele, ele já via a pessoa saudável e curava. Então, o acreditar, a mente, está muito relacionado. Por que nós não usamos esse grande poder que nós temos da nossa mente em nos ver curado? Porque, olha, a sua fé te curou. A sua. Então, no exemplo de Jesus, onde a mulher sangrava e ela acreditava que se ela tocasse no manto, ela seria curada, e realmente ela foi, e aí Jesus olhou para ela e disse: foi a sua fé que te curou. Ou seja, ela acreditou que ao fazer isso, ela seria curada. O que isso quer dizer? Se você acreditar que vai fazer algo e isso vai acontecer, acontece. Então, seja na cura física, mental, espiritual, seja na manifestação, seja na área de relacionamento, seja dinheiro, tudo que você acreditar na sua mente, e aí você não está vendo porque você está mentalizando, e você precisa o quê? Sentir. Sentindo como aquilo. Então, como funciona? Você precisa de uma cura física, por exemplo. Você, na sua mente, vai se ver e sentir que você está curado. Imaginar você com a saúde perfeita, seu corpo perfeito. Nosso corpo é feito de células que, se a gente der um zoom, nós chegamos em átomos, e assim todo o universo é composto por átomos. É assim que a física quântica foi desvendando tudo. Então, se você acreditar que as suas células vão se recuperar, se restabelecer, porque de período em período as células se trocam. Então, é possível. Se você falar com seu coração, você acreditar, sem duvidar, que Deus, o todo, a fonte divina, que vai restabelecer o que você precisa, seja no seu campo físico, mental, emocional, espiritual, financeiro, relacionamentos, qualquer área. Tudo que você acredita na sua mente e você sente isso como verdade absoluta, sem duvidar um segundo, isso se materializa na sua vida. O que acontece com nós é que nós acreditamos, mas duvidamos, porque a gente espera ver no físico, na matéria. Então, enquanto você não vê na matéria, não vê concretizado, você está duvidando. E aí, esse tipo de crença que precisa ser eliminada. É acreditar assim como a mulher acreditava que se ela tocasse no manto, ela seria curada. Entende? Que é sobre a gente entregar nas mãos de Deus, de fato, entregar e confiar. Se a gente não confia, a gente não está tendo fé.
Então, quantas vezes a gente acha que tem fé, mas não tem? Só fica nessa de que eu tenho fé de que Deus existe e acabou por aí a sua fé. Eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida, mas eu não faço nada. Olha o sua responsabilidade. A nossa vida é nossa responsabilidade. Se a gente não acredita que algo vai acontecer, não acontece. Se a gente não acredita em nós mesmos, nós não temos resultados. Então, tudo é mente. Se você for observar, o acreditar está onde? Na sua mente. O não ver está na nossa mente. Agora, o sentir, a gente sente no nosso corpo físico, nós sentimos as sensações no nosso corpo e o nosso corpo vibra, muda a nossa frequência. Então, se tudo é energia e frequência, Jesus, ele enviava uma frequência de cura para outra pessoa. E somente quem acreditava era curado. Um outro exemplo, quando Jesus curou o cego. Como nós não somos acostumados a ir além, será que essa cura do cego era apenas física ou era esse campo nosso de visão que Jesus queria trazer? Se nós nos limitarmos a ver e acreditar tudo como aparenta ser, a gente vive limitado. Então, existe tanta manipulação por trás do sistema para que a gente seja esse tipo de pessoa que não consegue crescer, evoluir, expandir. Quando a gente consegue ir além das nossas crenças, perguntar o porquê, do porquê, do porquê, e diluindo, como eu estou fazendo aqui, apenas com essa frase, trazendo várias informações, a gente se limita, entende? Então, o que todos nós precisamos é acreditar em nós mesmos, nos ver curado ou deseja para uma outra pessoa, ver, acreditar que isso é possível. Não é definir porque alguém falou. É comprovado cientificamente que a nossa genética, ela muda. Então, se, por exemplo, tem um problema que é herdado de família, e aí você se condena, ai, todo mundo na minha família teve, eu vou ter. Não. Se você acreditar que vai ter, porque todo mundo tem, assim é. Se você acreditar que você vai mudar essa realidade, você muda. Nessa área da genética, se você quiser ir um pouco além disso, dá uma pesquisada sobre epigenética, mas busque se aprofundar, porque também no sistema, né, a indústria farmacêutica, a medicina, tudo isso está interligado e às vezes limita um pouco a nossa informação. Então você pode buscar meios de procurar, investigar, ir além das informações que nós temos, para que você comece a mudar os seus sistemas de crenças. Não tenha medo. O meu convite hoje para você é exatamente esse, que você perca os medos de ir além, de acreditar em tudo como você sempre acreditou. É mudar o seu olhar sobre a vida, sobre a sua real fé, em que você tem fé. Se essa fé está te limitando, busque ir além, traga para si a responsabilidade, é sua responsabilidade, é a sua fé, é a sua vida. Tudo na vida é sobre você. Quem você é, quem você acredita ser nessa vida, quem você deseja ser nessa vida. Então, se você deseja algo diferente, faça diferente, acredite diferente, busque informações, não viva limitado. Quando você se limita, você acredita no pouco, na escassez. Então, acredite no que não está vendo, e nós sabemos que temos muita coisa aqui no campo invisível e que é totalmente normal, natural, não precisa ter medo, não é, a gente precisa desmistificar essa crença nossa, isso está aqui embutido no nosso sistema de crença. Tem tantas coisas, por exemplo, às vezes você sonha com algo muito real e aquilo acontece, ou você ou alguém que você conhece. Existe no campo, no universo, nesse campo, existe muitas coisas, mas que devido à nossa crença limitante, nós não vamos além. E tudo isso vem o quê? Quando você tem essas visões, você, alguém que você conheça, isso é o nosso terceiro olho. Quando ele é ativado, quando nós nos permitimos, ou que a espiritualidade veja que tem necessidade de vir e trazer aquela informação para você, ela vem. Então não precisa ter medo. Isso acontece com todo mundo, tá? É natural nosso, mas quando a gente se permite ir além, aflorar a nossa intuição, nosso sexto sentido,
quando a gente para de viver somente nos 5 sentidos nossos e deixa Deus agir dentro do nosso coração, com a nossa força, com nossa mente, e aí a gente vê a vida fluir. Em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina em sua alma, em seu coração, assim ele é. Isso resume tudo o que eu trouxe aqui. Assim como o homem imagina em sua alma, em seu coração, tudo que ele pensa está na sua mente, assim é a nossa realidade. Então, tudo está na nossa mente, no nosso sentimento, no nosso sistema de crenças e emoções. Quando você acredita em você, você emite as frequências necessárias. Então, quando Jesus curava e ele emitia uma frequência, também nos ensina a cuidar da nossa frequência. Qual os sentimentos que você tem hoje, porque é através deles que você emite as suas frequências, a sua energia é distribuída. Então, se você está vibrando no medo, na falta, na escassez, no julgamento, a vergonha, a culpa, o medo, são frequências baixíssimas. Quando você tem esses tipos de sentimentos, a sua frequência é baixa e você atrai para você situações de acordo com a sua frequência, a sua vibração. E quando você está no amor, na felicidade, na autoconfiança, você acredita em si mesmo, olha o sistema de crenças. Então, esses são os sentimentos mais elevados. Então, a gente precisa tirar o poder do externo, porque é sempre o externo que nos diminui, e acreditar em nós mesmos, ter amor por nós e pelo próximo. Quando Jesus dizia amar ao próximo como a si mesmo, ele trouxe também si mesmo. Então, primeiro você se ama, você se cuida, e aí você cuida do outro, você ama o outro, ajuda o outro. Nós temos o costume de sempre priorizar o outro. Eu vou ajudar, porque também tem crenças, você precisa fazer pelo outro para se sentir amado, aceito. Tudo isso é um sistema que está implantado na nossa mente, um sistema de crenças, para que a gente sempre se sinta inferior, a gente esqueça o nosso real poder, que nós somos filhos de Deus, do todo, nós temos parte de nós, nós somos parte dele, a nossa centelha divina que está aqui no nosso coração, através da nossa mente, dos nossos pensamentos positivos, é que a gente começa a atrair coisas diferentes, situações diferentes, realidades diferentes. Então, na lei da atração, quando diz que você tem que fazer frases positivas, isso ajuda sim, porque como a nossa mente funciona por repetição, conforme você vai repetindo, você está ensinando para sua mente isso sobre você. Porém, se você não sentir de fato, você tiver aquela dúvida que eu falei anteriormente, não adianta. Então, se você quer manifestar algo na sua vida, você tem que pensar positivo, acreditar nisso e sentir, entende? É, a sua fé te curou. A sua fé, você acredita sem duvidar. A sua, você. É sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser que eu aprofunde em algum tema, pode também deixar aqui. É um prazer trazer luz para a sua vida. Gratidão.